Olá, eu sou a Camila Toledo, diretora de tendências do Fashion Snoops, e eu vou explicar para vocês hoje os temas de inverno 2019 baseados no nosso forecast. Para quem assina o Fashion Snoops, sabe que o nosso forecast ele vem diretamente dos temas do visionário, das nossas macro tendências. Por isso que quando você consegue começar a trabalhar com um ano de antecedência dos desfiles, a gente já vai ter os temas do visionário, e depois que acontecem os desfiles, eles são confirmados em temas mais comerciais, que a gente chama de forecast. Entre os primeiros temas, então, a gente tem o Pinery Town. O Pinery Town, ele veio da nossa macro, que a gente chamou de Rebuild. Quem trabalhou com visionário desde o começo sabe, né? Tem essa ideia, inclusive, de onde está e do que esse tema Rebuild ele é composto. E ele, então, ele se transformou depois que aconteceram os desfiles, uh, aplicando sempre um caminho mais comercial, ele se transformou no Pinery Town. O Pinery Town, ele é um tema inspirado num estilo de vida mais simples do campo, do interior. A inspiração vem dos trabalhadores do campo, da agricultura, da agropecuária, e com grande toque vintage, mas ao mesmo tempo simplista, ao mesmo tempo confortável. O cenário é uma vida rural, uma vida do campo mesmo, com paisagens mais secas, essa paisagem que a gente tem bem no interior do país, né, de pastos e plantações. Esse tema, a gente vai falar muito também do country, claro que não tem como, ele está inserido no country, ele está inserido no Velho Oeste, no Texas, tá? Então ele tem toda essa herança aí por trás também. Quando a gente fala da cartela de cor, esse tema ainda tem os terrosos muito fortes, só que esses terrosos, eles podem vir combinados com um laranja mais aberto, e ele tem também tons da natureza como os verdes, né? Principalmente a gente tem aqui um verde Gucci, que é um verde que está muito forte, até pela influência da marca Gucci hoje na moda. Nós temos os azuis, são novos azuis, azuis importantes e azuis mais abertos, né? Para compor com os marrons e os terrosos. E a gente tem cores, principalmente o pink e o vermelho entram aqui como cores florais, né? Como detalhes e também detalhes que podem ser aplicados nas estampas. Esse contexto grande do Pinery Town, né? Do country, a gente abriu em 4 subtemas dentro dele, eu vou falar rapidamente deles. São temas em que a gente separa como é que ele funcionaria para um mercado mais adulto, né, um feminino contemporâneo, e como que ele funcionaria para o jovem. Então, eu vou começar com o Promised Land, né, que a gente direciona para o mercado mais jovem, mas claro que não significa que você não pode ou não deva colocar numa coleção mais adulta, né? Cada um sabe o seu DNA até onde vai. Bom, o Promised Land, ele tem uma inspiração do campo para um lado mais ingênuo e romântico, né? Então, a cartela de cor aqui, ela pode ser mais suave, e as estampas, ela tem uma inspiração principalmente nas porcelanas antigas, essas flores como se fossem pintadas à mão, delicadas, né? E dentre as peças chaves, a gente tem maxi dress ou maxi saia. Então, o vestido longo e as saias compridas voltam aqui em tecidos mais fluidos, como o chiffon, principalmente, mas pode ser no algodão também. E a gente tem a construção aqui, detalhes muito femininos de babados, de laços, e a renda ela pode vir como um detalhe de aviamento, tá? Um detalhe como numa golinha, por exemplo, ou num punho. Então, os jabôs também são importantes aqui. O mini dress fluido, com manga comprida, também é importante aqui. Veja que a mulher do campo, né, principalmente nesse Promised Land, a menina ela vai usar isso com muito acessórios de couro. E o couro volta com taxas, volta com essa pegada do Texas, do deserto, muita bota cowboy que volta nesse inverno 2019, que é para quebrar, né, fazer o contraste com essas
peças mais delicadas, mais suaves, mais fluídas, né? Porque ela vai pisar mesmo na grama, ela vai pisar na terra, né? Essa é a ideia mesmo perante o look completo nesse tema. Na parte de cima, ou até sobre esses vestidos de chifão e algodão, a gente tem muitos casacos de suede com detalhes de pelo de carneiro. O pelo de carneiro continua muito forte, ele vem tanto dentro como forro, como fora do casaco. A gente tem também blusas, as blusas não só de chifão, mas pode ser de algodão, pode ser de bordado inglês, pode ser de lese, pode ter detalhes, de novo, aviamentos no recorte de renda. Elas vêm sempre com uma golinha mais fechada, e a manga bem bufante, bem solta, tá? Então, principalmente na costura do ombro, você pode fazer pregas, franzidos, para dar essa forma mais volumosa das mangas. E a gente tem os cardigans também, que podem ser usados por cima dos vestidos, por cima das blusas florais. Por quê? Porque é justamente para quebrar, né? E a gente tem, e dá esse ar mais simplista mesmo do campo. Os cardigans, eles podem vir em tons de argila, em tons de areia, e a gente percebe que nesse tema inteiro, né, nesse tema do Pinery Town, a gente tem as tranças do cardigan, né, os pontos do cardigan bem dimensionados, né, bem grandes. Então, os acessórios que compõem todo esse look pode ser bonés de couro ou de suede, podem ser bolsas que lembram selas de cavalo, bolsas com fivelas. A gente tem também barbicachos, a gente tem muito couro trançado, né? Então, e muitas botas cowboy. O outro tema, subtema dentro do Pinery Town é o off-grid. O off-grid, ele tem uma inspiração mais sofisticada para uma roupa de trabalho, tá? E que essa roupa de trabalho não se perca e continue dentro desse tema. E aí a cartela aqui entra mais os terrosos, entram os amarelos mais naturais e orgânicos, né? E ele é muito combinado com índigo, né? Então, um azul mais antigo, né? E a gente tem também aqui aviamentos no ouro antigo, né? E índigo e sarja é muito importante aqui nesse tema. E ele vem com novos aviamentos e novos puídos também. Então, essa roupa de trabalho, a gente continua numa padronagem mais clássica, como os xadrezes, a risca de giz, o agile, que são aqueles losangos, o pied de pau, tá? Então, você tem muitas calças nessas padronagens, blazers também, e as camisas ganham um ar mais utilitário. Essa camisa central é da Calvin Klein, onde a gente vê muito esses dois bolsos frontais voltando para a moda. Ainda aqui, os blazers estão sempre maiores, tá? Mas entram aqui não só os padrões clássicos, mas como as tonalidades da natureza. Vestidos tricô são bem importantes, então aqui a gente tem ele muito no midi, mais alongado, tá? Então o tricô, inclusive, ele vem muito, não só na parte de cima, mas na parte de baixo também, muitas saias e calças. E aí a gente tem também o tricô, que dá esse ar mais vintage, né? Como vestes, né? Como coletes. Aqui a gente tem, de novo, duas padronagens clássicas sendo combinadas, então a listras com chevron, né, que é essa espinha de peixe, e você também pode misturar as duas padronagens clássicas para dar um ar mais moderno. E dentro do off-grid, a gente tem, acompanhando essa alfaiataria mais chique e sofisticada, um caminho mais minimalista, tá? Então, você continua com tons terrosos, você continua com alguma coisa mais utilitária, como, por exemplo, um salto ou uma sola, né, de canvas. Você tem também não só a canvas no tênis ou na bota, mas você tem uma sola de plastificada, um sapato plastificado, você pode ter mistura de tecidos, então a canvas na bolsa com a mistura do couro, tá? Então, esse ar também mais simples e chique.
O Foundry, ele é uma inspiração das roupas dos trabalhadores de fábrica. Então, ele também é uma roupa de trabalho, mas com um toque um pouco mais simplista, tá? Porque você tem muitos patchworks para compor essa mistura de tecidos, né? Você tem muita flanela, diferente de uma lã de alfaiataria, né? Porque a flanela dá essa característica, e o índigo aqui, ele é mais desgastado. Além disso, você tem também um veludo cotelê, que pode entrar aqui também. E você tem uma inspiração em toda aquela época da Revolução Industrial, tá? Pode fazer uma pesquisa em livros das roupas dos trabalhadores da Revolução Industrial. Ao mesmo tempo que a gente tem as lãs batidas, as lãs escovadas, que dão um ar mais relaxado e mais simples também. Tá? Então, e aqui o conforto e a funcionalidade, ele é bem importante na construção das peças. Então, você tem a jaqueta Struck. Aqui, essa primeira jaqueta, ela tá com ar mais Spencer, mais cropped, mais curtinha, mas no varejo, a gente já tá vendo ela entrar maiorzinha, mais comprida, tá? E tanto no jeans quanto no cotelê. E você vai ver também, como eu falei para vocês, o pelo de carneiro por fora também, na jaqueta inteira, e não só como forro. A camisa ganha um xadrez mais diferente, um xadrez com cores diferentes, até para sair daquele padrão tão rico, né, tão rigoroso. E você tem aqui o exagero dos bolsos frontais super grandes. Já os tricôs, eles são mais oversize, são bem volumosos. E aqui você pode entrar uma padronagem como Fair Isle, uma padronagem também bem classicona. A gente tem as saias midis aqui, retas, mais simples também, representa também os trabalhadores dos anos 50. Mas a calça um pouco mais volumosa e reta, com o cavalo bem comprido, mas você tem aqui também o uso das croppeds, tá? E das pantacours, porque as pantacours, as calças culotte, elas continuam muito forte. E eu gosto muito ela com essa pegada do índigo mais antigo, sem tanta lavagem, sem tanto desgaste. Agora, você pode fazer um desgaste mais geral, né? Fazer com que a coloração seja mais leve, mais suave, com desgaste suave na peça inteira. E aqui também entra muito macacão jeans, macacão cotelê, jardineira, a gente vai ver bastante aqui. Dentro dos acessórios, a gente tem a mesma pegada. Então, você tem o ar mais simplista, também do campo, da Revolução Industrial, muita mistura de tecido, mas sem tanta sofisticação do off-grid, tá? Então, a gente usa aqui, você pode usar pele, você pode usar texturas mais desgastadas, com a ideia de mais desgastadas, você pode colocar tranças, barbicacho, você pode usar muita suede, tá? Que já vem também com essa pegada mais com o tempo, né? Que tem uma pegada sensorial bem importante. Depois a gente tem o Backwoods aqui. O Backwoods, ele tem uma inspiração no chalés e hotéis fazenda, esses hotéis de campos, né? Onde se passam as férias de inverno. As cores aqui, elas são mais alegres. Então, eles já entram aquele pink, já entra o laranja, já entra aquelas cores mais ricas, né? Coloridas da cartela. Então, inclusive essas cores alegres, elas têm essa ideia de férias, de alegria, né? E entra numa vestimenta com muito conforto, mas ao mesmo tempo muito alegre, com muita textura. Aqui a gente vai encontrar muita mescla de fio, tá? Então, no tricô, principalmente, muita mescla de fio colorido, fios coloridos nos suídes, tá? Vai ter muita lã aqui, de novo, muito oversize. Então, o oversize a gente tem muito na malha também, só que aqui a malha tem essa coisa mais mesclada, tá? Então, mesclada nas cores, não é tão chapada. Aqui a gente tem de novo a jaqueta truck no cotelê, como eu falei para vocês. Você tem o jeans mais desgastado, tá? De uma forma mais, como eu quero dizer para vocês, de uma forma mais
uniforme, tá? Então não tem aqui tanto puído, mas você tem um desgaste na coloração, mas de uma forma mais uniforme. O xadrez aqui também pode ganhar cor. Então lembra muito aqueles cobertores, aquele xadrez de cobertores antigos que ganham os coloridos, tá? E muito conforto, muito jovem e muito veludo dentro desse tema todo. As capas, né, os ponchos também entram aqui. O tricô oversize, ele não precisa ser oversize no volume, mas ele pode ser oversize no comprimento. Então, na última imagem, vocês têm o que a gente chamou de um suéter vestido, um vestido suéter mais compridinho, que também pode ser usado como vestido. E olha o tricô na calça, nessa calça cor-de-rosa também, tá? Se você não quer usar tricô, você pode usar toalhado, você pode usar um buclé, tá? Desde que o tecido tenha muita conforto no toque, tá? E dá esse ar gostosinho de ficar em casa. E as mesclas de fios coloridos, né? Uma grande inspiração para esse backwoods foi realmente o desfile da Missoni, que foi muito bonito mesmo. E já nos acessórios, a gente tem uma inspiração muito forte no desfile da Dior, porque a Dior usou esse patchwork sofisticado, que lembra a casa da vovó, a casa do campo, lembra as colchas de interior, né? A gente tem muito pesponto nas bolsas sacos, então a bolsa saco é também uma bolsinha que volta bastante em vários materiais. Você tem misturas também de couros, você tem os couros trançados coloridos, você pode usar aqui também tecidos com esse toque de floral mais antigo, tá? Enfim, tudo que dá um toque mais artesanal também dentro desse tema aqui do Backwoods. Agora nós vamos para o segundo tema do Forecast, que é o Horizon. O Horizon, ele tem como fonte, né, como preocupação central, quando a gente fala de comportamento, essa escassez dos recursos naturais, né? Então, o mundo está preocupado com isso e é uma preocupação crescente, e por isso a gente começa a explorar novos mundos e novas espécies. Por isso que esse Horizon, ele vem do nosso visionário New World. E o New World, ele falava muito disso, da busca de um novo mundo, onde a gente pode conviver junto com alta tecnologia e a natureza ao mesmo tempo, tá? Por isso a gente tem aqui uma cartela de cor bem colorida, bem moderna. É um inverno colorido, tá? A maioria dos temas tem muita cor, né? Aqui a gente começa a entrar os violáceos, o lavanda, uma cor muito importante. É claro que a gente tem aqui o prata, né? O prata no metalizado, porque dá esse ar futurista importante. E a gente tem os novos azuis, são azuis que eu gosto bastante, que também dá esse ar mais de laboratório, dá um ar moderno e minimalista também dentro dos temas que a gente vai ver aqui. A gente vai falar de 4 temas também. 2 para o feminino contemporâneo adulto e outros 2 para o mercado jovem. Começando com adulto, a gente tem o cleanse, tá? Então, dentro do cleanse, a gente tem aqui um forte minimalismo, que a gente chama de minimalismo laboratorial, né? Porque dá essa ideia aí de você estar dentro de um laboratório, criando novas coisas, né? Novos elementos. É um tema em geral, né? Todo esse Horizon é um tema no geral de alta tecnologia e de muitos elementos futuristas. Então, não tem como a gente se desconectar de viagens espaciais, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa proteção do corpo. Então, quando a gente trabalha num laboratório, a gente tem os jalecos que protegem o corpo. Quando a gente viaja, entra numa cápsula espacial, a gente tem uma roupa que protege o corpo, tá? Então, é como se a gente estivesse se preparando, a moda, inclusive, né? Como se a moda estivesse se preparando já para uma nova realidade. E a gente vai começar a modelar o futuro, mas junto com uma grande conexão humana. Então, quando a gente coloca pessoas trabalhando dentro de laboratório e trabalha com isso como grandes inspirações, a gente tem esse caminho onde o verde ainda é muito importante. Então, a gente tem verdes e azuis
que nos conectam com a natureza, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem combinações de materiais novos, como o PVC, como o nylon, que reforça essa ideia do artificial criado em laboratório. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter estampas de desenhos que imitam as superfícies, tá? Então, superfícies orgânicas, como ondas, como folhagens, né? Todos esses elementos da natureza. Então, a gente tem um tema, principalmente esse cleanse, que é minimalista, com linhas retas, um tema extremamente utilitário, tá? Porque a proteção do corpo, ele vem com isso, com zíperes, com muito bolsos, para você poder colocar dentro. Então, você pode pensar em bolsos internos, bolsos externos, por isso que as camisas também ganham muitos bolsos. A gente tem elementos como neoprene e nylon, e também a malha como ponto Roma, uma malha mais grossa também, para criar um volume. E essa malha grossa, ela pode vir com zíperes, né? Zíperes coloridos. Dentro, o nylon pode vir dentro para criar essa impermeabilidade. A gente quer que todas as roupas, né? A gente quer não, a moda, inclusive, está criando muitas roupas com funções. E uma grande marca que desfilou isso foi a Prada. Essa imagem central é da Prada, onde ela fez esse anorak. A última imagem aqui desse slide, a gente tem um tricô misturado com malha. Isso é bem interessante. É um tricô, mas ao mesmo tempo é uma parca com capuz. Inclusive o capuz, gente, ele tá em tudo quanto é lugar. Você pode criar uma camisa com capuz, um moletom com capuz, um tricô com capuz. O capuz, ele é muito importante como elemento. O overcoat, o casaco comprido, que aqui o brasileiro já está aprendendo a usar como uma peça de decoração. Ele vem aqui principalmente em PVC, vinil, ele pode vir em prata, ele vem com esse ar mais futurista. A gente tem uma calça de alfaiataria mais ajustada. Inclusive, eu quero chamar atenção aqui para vocês sobre o branco. A gente tem um branco aqui mais amarelado. É um branco baunilha que está aparecendo bastante, tá? E calças, assim, que tem muitas funções também. Então, com grandes... Calças cargo, né? Utilitárias, com bolsos frontais, bolsos grandes, botões de pressão, cordas. As cordinhas não estão mais só na parte de cima, nas parcas, mas também estão na calça para ajustar barra, né? E aí, nesse tema no cleanse, que é um tema minimalista de laboratório e futurista ao mesmo tempo, a gente, claro, tem todos os elementos mínimos nos acessórios também. Então, nas luvas, nas botas, o branco é importante ainda nos sapatos e nos acessórios, nas bolsas sacos. A gente tem também o baunilha, que é o branco amarelado voltando, tá? E aí você pode usar num elemento como na camurça, por exemplo, como na lã, que também vai para os calçados, no neoprene. E o interessante aqui é que o couro ele pode ter uma pegada mais macia, tá? Mais gostosa, assim, de se segurar. O outro caminho dentro do Horizon é o chamber. O chamber, a gente vai lembrar mesmo que é como se a gente estivesse dentro de cápsulas espaciais. E, na verdade, quando a gente entra, por exemplo, no Museu do Amanhã, né, ou essas várias arquiteturas hipermodernas que estão sendo construídas ao redor do mundo, a gente se lembra mesmo que a gente está entrando dentro de algo extremamente moderno. A gente não pode esquecer que em 2022 a gente vai ter a Copa do Mundo no Catar, e lá os shapes, as formas arquitetônicas vão ser absurdamente futuristas, então esse tema vem disso. Só que além disso, além do futuro, é um tema que gera muito conforto, tá? É um conforto que você tem uma ideia de super proteção do corpo humano. Então, a gente trabalha aqui com superfícies muito acolchoadas, muito trabalho no matelassé e muitas formas arredondadas, elas são muito fortes, predominantes nesse tema. Então, a jaqueta puff, o que vocês podem também pesquisar no desfile da Tod's, eu acho que foi um desfile muito bonito, que combinou tecnologia com o orgânico natural. Então, são tecidos
todos os tecidos como nylon, junto com suede, junto com tricô, junto com a lã de carneiro. Eu acho que é dessa mistura que a gente está falando e criando um ar moderno super bonito para a roupa. Você vê que esse look branco é muito bonito. Ela criou uma camisa em zíper, né? Você está vendo que nessa calça, a primeira imagem é uma camisa em zíper com capuz de cordinha, tá? E a jaqueta puffer acolchoada com uma mistura com suede. Muito interessante isso. Os cardigans com shapes arredondados, manga raglan, e você tem o suede oversize, que você pode ter mescla de fios metalizados, então você pode trabalhar com fios de lurex aí, ou enfim, algo que traga aí um caminho de proteção, de volume, e aqui, inclusive, a gente está trabalhando com a gente separou essa imagem aí, onde tem a gola, né, super para cima, estruturada, protegendo o pescoço. O suéter como vestido, só que também arredondado aqui, tá? Ele é diferente do outro. Aqui ele tem como se você tivesse se vestido numa cápsula, né? Toda confortável. A calça do tricô, tá? Então, muito tricô na calça. E muito atoalhado, se você não quer trabalhar com tricô, como eu falei antes, ou muita malha também, conjuntinho de malha confortável, ou no atoalhado, você pode usar no plush também, tá? É uma forma. Aqui nos acessórios, a gente vê muita pele misturada com nylon também, para dar esse caminho. A gente está vendo muito já sapatos de nylon, sapatos de neoprene. A gente vê muito PVC misturado com lã. Então, aqui a gente tem uma bota embaixo, uma bota preta de PVC com a meinha e lã. A luva que protege, luvas acolchoadas que protegem a mão. E aí sempre um sapato, um tênis que dá essa ideia mais gostosa, mais acolchoada, né? Acolchoada de proteção e muito conforto ao mesmo tempo. O outro tema dentro de Horizon, no penúltimo, é o Matrix. Então, o Matrix, ele vem inspirado nos filmes, né, de ficção científica, em jogos de videogame, e por isso a gente tem os tons mais fortes aqui, né? Super coloridos, e eles aparecem juntos com prata metalizado. Então, o digital também, esse caminho de era digital, ele inspira também estampas futuristas, desenhos e cores de hologramas, estampas de luzes de LED, como a Prada fez também no seu desfile, muito bonito, e paisagens também, estampas de paisagens hiperreais. A gente tem aqui, então, a Balmain também, Balmain, Balenciaga e Louis Vuitton, são 3 desfiles muito importantes que trouxeram esse caminho de Matrix, de viajante do espaço, né? Então, a gente tem uma camiseta estampada, super colorida, com luz, com desenhos muito fortes. A gente tem plastificado também estampado. A gente tem o nylon estampado com essas paisagens de natureza. A gente tem as formas de proteção arredondada, principalmente no que a gente chama de sweatshirt, que é o moletom. O moletom volta muito forte também. Um moletom para combinar com calça de alfaiataria, ou um moletom para usar com saia comprida, tudo. O moletom é muito importante. Aí a gente tem, então, a jaqueta puffer, de todos os jeitos. Ela pode vir curta, ela pode vir comprida, ela pode vir da forma como você quiser, só que bem volumosa, pode vir, é colorida ou metalizada. A gente tem as calças track, que a gente chama, que são calças super protegidas, são calças... A calça track, na verdade, a gente fala daquelas calças de correr, calças jogging, que tem o aviamento na lateral. Porém, aqui, no Matrix, ela tá vindo em nylon e ela tá vindo também muito inspirada nas calças de esqui, tá? Então, essa calça da Prada, por exemplo, é uma calça de esqui que está sendo usada na área urbana. Essa é a ideia. E aí a gente tem muitos shapes assimétricos. Então você faz... E aqui é malha, tá? Esse último look é um vestido em malha de assimetria futurista. E olha como a ideia de proteção de cabeça e proteção de pescoço é importante, que aqui a gente tem também o capuz. E é claro que não podia deixar de ser, os acessórios, eles são muito futuristas, eles podem ter recortes no couro, eles são... pode ter PVC, e PVC em cores inusitadas, muito metalizado,
tá? Muitos detalhes, né? Formas de solas diferenciadas. E aí, o Horizon, a gente termina com um subtema, um caminho que a gente chamou de Odisseia. O Odisseia é um tema bem jovem, inspirado no filme Pantera Negra e na cidade fictícia do filme, né, chamada de Wakanda. Aqui a gente tem um look que é uma mistura de futurismo com desenhos exóticos e étnicos dos mosaicos, então é uma mistura mesmo do étnico futurista, por isso que a gente não tem só um caminho boêmio, né? Aqui tem sempre um toque mais modernoso, que eu gosto muito. Dentro dos tricôs grandes aqui, a gente tem essa dimensão que dá uma ilusão de ótica no suéter. Eu gosto muito desse look do suéter e gosto muito também do xadrez da saia. Percebam que a saia, ela não tem uma silhueta comum, ela tem um zíper na lateral, e então ela faz um look bem moderno e novo. Depois a gente tem uma estampa também super intricada e moderna, que lembra o orgânico, mas ao mesmo tempo é bem futurista. Eu gosto muito dessa segunda pele, que é uma camisetinha, né, que pode ser devorê também, bem justinha no corpo, e ela vem estampada, ela pode ser estampada com desenhos que lembram tatuagem, para ter um lado mais fã também e lúdico. As calças cargo, eu gosto muito dessa calça cargo no cetim, dá um ar mais chique, mas ao mesmo tempo ela é muito utilitária, né? Porque ela tem um bolso gigante, ela tem um zíper industrial. Você tem, então, os zíperes frontais também nos vestidos, você tem os franzidos, muito importantes também, vestidos compridos e assimétricos, com uma combinação inusitadas aí de misturas de estampas e misturas de padrões diferentes, tecidos diferentes, e as parcas mais alongadas também. E para os acessórios aqui, a gente tem uma combinação forte de natureza com futurismo, tá? Então, assim como falam as estampas. Então, as estampas têm uma combinação, assim como os materiais, uma combinação de texturas de natureza. Então, você pode trabalhar com couro, pode trabalhar com texturas de folhagens, né? Como a gente está vendo na bota, como a gente está vendo na bota, não, na carteira, como a gente está vendo a estrutura da folha numa bolsa, clutch, e cor colorida, né, verde na bota, mas ao mesmo tempo num shape novo, com uma ponteira de prata. A gente tem uma bolsa saco no nylon, a gente tem um recorte de um sapato que lembra uma folha, a gente tem uma bolsa de plástico, porém que lembra casco de tartaruga. Então tem esse equilíbrio muito forte do futuro com o orgânico. Agora vamos para o terceiro tema do Forecast, que é o encantamento. O encantamento, ele é um dos temas mais românticos, porém ele veio do nosso visionário que a gente chamou de oráculo. O oráculo, ele é cheio de misticismo, né? Então ele é um romântico, místico e cheio de sedução implícita. Ele tem inspiração no século XIX, inspiração no gótico, na era vitoriana e nos filmes noir também. A gente tem aqui tons mais escuros, tons importantes de violáceos, azuis e os vermelhos compõem também bem forte essa atmosfera mais noturna e sexy ao mesmo tempo. E a gente tem também tecidos muito ricos aqui, como veludo cristal, molhado, jacquards, brocados, e a gente vai ver que a estamparia ela tem uma inspiração na natureza morta, ela tem inspiração em quadros mais antigos, tá? Então, o encantamento, a gente abriu em 3 caminhos diferentes. 2 caminhos para uma moda mais contemporânea e um caminho mais jovem. Tá? Ele é menos importante para um jovem, ele é mais importante para a moda adulta do que para o jovem. Tá? O Miss Havisham, ele é um tema bem delicado, ele é bem feminino, e ele traz bem essa qualidade suave, as estampas florais, a gente vê aqui a leveza dos tecidos, como o chiffon. A gente tem referências de renda aqui, né, da era vitoriana, detalhes de laços, detalhes de bordados, de babados. E aí a gente continua esses conjuntos florais,
de flores assim maiores assim e de personalidade como rosas. Então esse primeiro é um conjuntinho de calça ou saia e blusa, né? Tem um quê ainda de asiático, né? De pijama, que continua forte. Vestidos compridos, com detalhes vitorianos. A gente tem aqui muito veludo, veludo cristal. O veludo cristal ele vem estampado também, vocês vão ver mais para frente. A gente tem um vestido midi com a estamparia escura de florais, fundo escuro, fundo azul marinho, fundo roxo, tá? E onde você tem uma cintura marcada e, de novo, a manga bem com volume, tá? De uma forma em geral. Os casacos muito compridos, mas percebam aqui como a gente tem também um veludo devoré, a gente tem um veludo, e não só o veludo, mas também a gente tem um cetim estampado importante, com muito laço, muita riqueza em todos os tecidos, em todos os detalhes. Detalhes de foil são importantes, tá? Então, de novo, uma blusa aí com manga bufante, capas, né, mais dramáticas. E os acessórios são muito ricos. Então, tecidos como jacar nos acessórios, ares vitorianos em escarpins super pontudos, bolsas com pedrarias, joalheria também com muitas pedras, pedras brancas, douradas, tá? E tudo, e pode ter laços que amarram, né? E correntes, pode ser escarpins de veludo também, botas de veludo, veludo cristal, é muito importante também nos acessórios. O Suspiria, ele é um tema mais sensual, ele é muito dramático, a gente tem tons de vermelho, preto, muito cetim, muito veludo, tem muitos recortes aqui, muitas fendas, tem muito decote, então tudo isso para dar um ar bem sensual, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem blazers, né, casacos estruturados, que trazem uma força por cima desses looks sexys, tá? Então, você vai fazer, por exemplo, um vestido mais justo, mais reto de veludo, ou com um deep V, né, com decote super V, e por cima vai colocar um blazer grandão, gigante por cima, tá? Então, esse é o look aqui. É uma sensualidade muito velada, tá? Então, você tem vestidos, camisola, que continua aqui também importante, vestido coluna, muita blusa, tá? De veludo, com decote, com peito marcado, com acinturado. Você tem casacos e blazers acinturados aqui no veludo. Você pode ter a lapela em cetim também, bem importante isso. Você tem blusas em preto, em roxo, em lilás, bem ajustadas e com transparência para dar esse ar sexy. E, ao mesmo tempo, vinil ou couro super iluminado, super brilhante, porque o sexy ele tá nesses tecidos que dá um ar mais fetichista. E justamente por isso os acessórios também têm esse ar fetichista, tá? Então, botonas pesadas, que dá um ar sadomasoquista, muito couro preto, cetim preto, renda, pedrarias pretas, tá? E a gente continua também botas super ajustadas, bota meia e over the knee. O Distúrbia, ele é o caminho que eu falei para vocês, mais jovem, mas também eu acho que o tema anterior que eu acabei de falar é muito importante também, que você vai fazer um monte de vestidinho, de baladinha, justinho em veludo, tá? Mas aqui a gente tem esse ar romântico dark, pesado, entra também numa inspiração mais mística, tá? Bruxinhas de Blair, personagens de guerreiras, ou personagens também maléficas do cinema, né? Então a gente tem muito tule maquinetado aqui, muito veludo de novo, veludo combinado com PVC, veludo combinado com couro, elementos inusitados, a gente tem aqui também esses recortes inusitados. Eu gosto muito, como eu falei para vocês, dessa segunda pele em Devoré, tá? Para quem faz básicos, ela vem bastante por baixo. Inclusive porque os casacos estão muito fortes, muito pesados, então ela vem com uma blusinha mais leve para usar por baixo, tá? Então a gente tem babados, a gente tem, como eu falei, o veludo em Devoré aqui também, e tons muito escuros. Então continuam calças de couro, saias de couro, tá? Então couro preto
muito importante para silhuetas mais jovens. E aí, aqui é mais rico, né? Mais a princesa, é mais a bruxinha mesmo, que se veste. Eu lembro muito quando eu falo desse tema da Bruna Marquezine na novela das Sete, né? Ela está fazendo aquela rainha, então ela se veste, o figurino dela está muito interessante para esse tipo de pesquisa. Então, a gente tem veludo, veludo cristal, veludo molhado nos acessórios, pedraria, saltos como se fossem joias, né? Muitos strass, de novo, voltando aqui. O nosso último tema dentro do nosso forecast é o switch. E o switch, ele apareceu principalmente como um minimalismo muito forte, colorido, e com linhas muito arquiteturais e retas. Então, ele vem do visionário Trigger. O Trigger, a gente falava muito disso, de linhas retas, cores fortes e impactantes, né? Então, a gente está falando aqui de uma mulher forte, com controle total sobre a sua vida. Esse é um tema cheio de design moderno, cheio de energia, e ele é um tema muito forte e importante para uma alfaiataria mais moderna, que vai lembrar muito a era dos anos 80. Então, os anos 80 está aqui, para quem estava perguntando onde é que estava. Os anos 80 está aqui, e a gente vai falar muito dele por causa de cor e por causa de silhueta. Por isso a cartela de cor ela pode ter toques de neon. E assim, gente, é um dos invernos mais coloridos recentes. Então, ele vem muito... Você tem que ter peças assim com uma dessas cores, ou um amarelão, ou um laranjão, mas principalmente eu vejo rosas. Rosas muito fortes, vermelhos continuam muito fortes, principalmente esse terceiro vermelho que aparece aí na cartela, e amarelo, tá? E aí, em quarto lugar, o laranja, tá? O laranja aparece um pouco menos. Vamos começar, então, com o Tetris. Aqui a gente tem um caminho jovem, ao contrário, a gente tem um caminho adulto, né? E aí, muito mais jovem, ele é um tema ao contrário do outro, muito mais jovem do que contemporâneo adulto, mas ele é muito importante para a alfaiataria, então, para quem faz moda adulta também tem que ficar prestando atenção aqui. Então, dentro do Tetris, que para quem não se lembra, Tetris é aquele joguinho de computador que vocês iam encaixando os blocos, tá? Então, vamos falar de blocos. Vocês estão vendo esse vestido aqui que ilustra a nossa capa, que é um vestido de recorte em blocos, né? Então, aqui a gente tem cores muito vibrantes, e as cores vibrantes vão ganhar elementos plissados, né? Texturados. A gente vai ver mistura de tecidos contrastantes, estampas abstratas, muito bloco de cor, então aquela história do color block volta para a moda. E aí, claro, os toques dos anos 80, com os ombros bem marcados, né? Onde a gente tem saia lápis, tá? E as malhas oversize. Então, eu estou vendo muito tricô e muito moletom entrando no varejo agora, tá? Inclusive, eu vou dar uma dica no fim da apresentação de como vocês já confirmam todos esses temas do que eu estou falando dentro do Fashion Snoops, tá? Já vou falar para vocês o caminho para vocês encontrarem o showroom do inverno do varejo. Aqui, então, vocês vão ver que vai ter no varejo muito oversize, com cores vibrantes e coloridas, muito blazer colorido, gente. O blazer ele pode ser acinturado, ele pode ser mais quadrado, como nos anos 80. Eu tô vendo o blazer de um botão só mais acinturado, mas eu tô vendo ele mais quadradão também, de fechamento duplo, tá? E aí, saias, color blocking. Eu gosto muito da jaqueta, que por dentro tem uma cor mais vibrante. Pensem em trabalhar cores e trabalhar blocos de cores. O rosa, ele vem combinado com amarelo, ele vem combinado com vermelho, ele vem combinado com roxo, ele vem combinado com burgundy. Então, assim, é um dos tons mais importantes aqui. A gente tem, então, o casaco alfaiataria. Esse casaco alfaiataria, ele é um casaco que a Kate Middleton usa muito, então a Duquesa de Cambridge. Inspirem-se na roupa da Duquesa de Cambridge, porque funciona muito para esse tema. A gente tem as calças em pregas, né? Lembrando os anos 80, e tem os plissados, que continuam bastante, bem fortes ainda aqui na moda. Para os acessórios, claro, cortes minimalistas, simples, com cor. E com toque de futurista. Reto também, são quadrados, são formas geométricas também. Então, losangos, quadrados, retângulos, tá?
E aí eu gosto muito também dos xadrezes coloridos que se encaixam nesse tema. Vocês vão ver como referência muito forte o desfile da Versace, que vai para um caminho muito mais jovem, mas é onde entra os xadrezes coloridos que vão aparecer bastante no inverno. Dentro do CRED, o CRED, ele fala, como vocês estão vendo os containers aí lá atrás, e claro, a moda que a menina usando um moletom bem forte dos anos 80, é um caminho bem urbano, né? É um caminho urbano, colorido, com silhuetas mais volumosas, e aqui entra a influência esportiva, continua bastante na moda, principalmente em materiais como o nylon e o fleece, tá? Então, o fleece, para quem não quer fazer tricô, para quem não quer fazer pele, o fleece é uma ótima pegada. Vocês têm o fleece muito no desfile da Balenciaga. Olhem esse desfile para tecidos novos, é bem importante. Aqui a imagem embaixo à esquerda, nesse tom de cereja, você tem uma pele, mas você pode transformar isso para um fleece, tá? E, enfim, a gente vai ter muitas jaquetas puffs aqui, muitas parcas, muitos utilitários, muito moletom e muita calça track. Então, toda com essa característica arredondada, tá? De novo. E aí, os vestidos compridos e retos no colorido, a calça track, que tem o aviamento na lateral. Nossa, essa calça com aviamento na lateral tem de todo jeito no varejo, tem tudo quanto é loja. E pensem assim numa pele bem divertida, uma pele colorida, uma mistura de cores, tá? Para quem gosta de fazer pele na coleção, pele sintética, tá? Aqui os acessórios com grande influência esportiva. Então, muito neoprene, muito detalhes de aviamentos com essa pegada bem esportiva, né? Então, essa sandália laranja aqui embaixo, você tem isso, né? Você tem quase que esse fechamento por velcro. Você tem também a malha, né? Tênis de moletom, muitos zippers. Eu gosto muito desse tênis com zíper aqui embaixo em preto, tá? Claro que a pochete, a bolsa de cintura, ela é uma bolsa que continua, tá? Bem forte, porque vem desse caminho urbano, desse caminho esportivo interessante. E você tem toda a sola vulcanizada, né? E aí, para finalizar, a gente vai para o tema 9 to 5. 9 to 5 é a influência das linhas retas na alfaiataria, com elementos muito novos, tá? Então, é claro que aqui a gente tem o Power Suit, a grande inspiração dos anos 80, que ele, claro, ele pode vir colorido, tanto como muito colorido, como em padronagens muito clássicas, né? E eu tô vendo muito Príncipe de Gales aparecendo aqui. Esse tema 9 to 5 é aquele tema em que a alfaiataria continua a ser explorada em novas silhuetas. E é onde é o terno para o mercado jovem. Então, essa primeira imagem aqui, que eu gosto muito, você tem um blazer quadrado com a característica dos 80, a gente tem a ombreira, tá? Mas você tem também, olha os elementos esportivos aí, com capuz. Então, até um blazer vem com capuz. E a calça track, com o aviamento branco na lateral. A segunda imagem, a gente tem uma camisaria retrabalhada, então continua essas novas silhuetas. E aí a turtleneck, que é uma blusa bem fininha, que vocês vão fazer do material que vocês escolherem, que tem essa golinha alta, que geralmente ela é usada por baixo desses ternos, essa alfaiataria colorida que está vindo aí. Então, você tem essa primeira imagem, o conjunto, então a alfaiataria ela vem em conjunto, ela vem, claro que na loja você vai pôr para vender separado, mas a pessoa pode comprar o conjunto se ela quiser, o blazer junto com a calça, tá? Eu gosto muito dessa calça moderna, porque tem o zíper em preto, sempre, né? A gente tem aqui uma saia, wrap saia, inclusive vestidos wraps, dresses, igual da características que é vestido envelope, saia envelope da Diane von Furstenberg, aparece muito na moda, tem muito vestido cachequer aí, viu, gente? Que vocês vão achar bastante no varejo. Casacão comprido, overcoat, que pode ser o trenchcoat, pode ser um casacão colorido. No varejo eles estão bem coloridos para usar por cima. E você sempre trabalhando com uma silhueta diferente, né? Porque esse tema 9 to 5 é isso. E a saia lápis, tá? Uma saia lápis com uma estrutura, de preferência uma superfície diferente.
Mesma coisa para os acessórios. Os acessórios têm que ter algo inusitado. Então, é um acessório clássico, é uma bota clássica, é um sapato clássico, porém, com recorte diferente, um metal diferente, uma alça diferente, tá? Um elemento muito mais moderno que vocês vão pensar aí para construir. E eu espero, né, gente, assim, de coração, assim, que vocês se inspirem, constroem coisas diferentes, porque eu acabei de voltar de uma feira de acessórios e eu fiquei bem impressionada com o que eu vi, ou muitos estandes iguais, porque muita gente traz a mesma coisa da China, então marcas diferentes com produtos exatamente iguais, e aí não tem competitividade, né? Porque produto igual você compete o quê? Apenas em preço, ou produtos extremamente iguais, copiados, assim, então você vê a bolsa da Stella McCartney, você vê o sapato do Valentino, e é muito complicado, porque você tem uma feira com um monte de marca diferente e um monte de produto igual, tá? Então, um birô de tendência, ele serve justamente para que o seu produto, num momento desse, numa feira, ele não vá competir somente em preço com a concorrência, porque ele é igual, ele veio do mesmo fornecedor chinês, né? Mas com que você consiga pôr elementos que façam com que a sua marca seja inovadora. E aí, para quem é assinante, então, do Fashion Snoops, eu vou pedir para vocês já olharem o varejo, a previsão do varejo do inverno 19, que já está lá. Vocês vão em Woman, feminino, retail, varejo, e aí na coluna da esquerda vocês vão ter lá um retail preview FW18/19, várias lojas que a gente foi no showroom fotografar, onde vocês já conseguem ver e confirmar tudo que eu mostrei agora para inverno 19. Gente, muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.